Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho do homem, e sairão aqueles que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, aqueles que praticarão o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Querido irmão e irmã, Jesus agora está no templo. É o Evangelho de São João, capítulo 5, de 17 a 30. O milagre do homem ressequido levantou uma polêmica sobre a interpretação da lei, pois Jesus o curara num sábado, no qual a lei manda parar. No sábado não se pode fazer nada. Agora veja, a conversão mais difícil é essa que está aparentemente demonstrada aqui no Evangelho. É a conversão da lei ao Evangelho, como fizeram Paulo e os fariseus que se tornaram cristãos. Essa conversão tem muitas faces, do pecado ao perdão, da culpa à reconciliação, do que gostaríamos de ser ao que de fato somos. Numa palavra, é crer no amor de Deus por nós, que nos faz passar da morte para a vida. Aqui, esta conversão é uma mudança de mentalidade, de uma tendência a ficar preso na lei, agora abrir-se à fé em Jesus de Nazaré, na graça. A graça que é infinita, infinitamente maior do que as determinações, as imposições da lei. A lei é para ajudar a viver melhor a graça, a manifestação do amor de Deus. A lei não nos pode barrar. Ao contrário, ela deve nos impulsionar para uma experiência profunda e real com esse amor de Deus. Acontece que muitas vezes ficamos legalistas, presos no isso pode, isso não pode. E nos esquecemos por que não pode e por que pode. É preciso entender isso. Se não entendermos isso, colocaremos pesados fardos sobre nós, sobre as pessoas, e não conseguiremos entender. Veja o que era melhor, gente, deixar aquele homem com a mão ressequida só porque era sábado? Ou, por que não, dar glórias a Deus neste sábado, fazendo aquele homem ficar livre, porque a glória de Deus é o homem vivo, é o homem com vida. Veja, muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos com muita facilidade.
peçamos ao Senhor a graça de vivermos bem os seus mandamentos, de tê-los a nosso favor e não contra nós. Que o Senhor nos ajude a acolher a sua proposta com todo o coração e com toda a alma. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.